Olá! Já parou para pensar que o quando a gente come pode ser tão importante quanto o que a gente come? Pois é, hoje a gente vai dar uma olhada em como o nosso relógio biológico pode ser o melhor tempero ou até o pior inimigo de alguns alimentos super comuns do nosso dia a dia. A grande questão que guia a nossa conversa é essa. Será que tem mesmo uma hora errada para comer aquilo que a gente mais gosta? Olha, a resposta pode surpreender e quem sabe até mudar alguns costumes por aí. Então, bora mergulhar nisso. Vamos começar, claro, pela manhã. A gente sabe que é a primeira refeição do dia meio que dá o tom para o resto das horas, né? E olha, parece que algumas escolhas, por mais que pareçam saudáveis, talvez não sejam as melhores para começar com o pé direito. E a primeira surpresa da lista talvez seja essa aqui, a banana. Pois é, muita gente adora começar o dia com uma, mas parece que o ideal é evitar comer ela assim de estômago vazio. Mas por quê, né? É que elas são super ricas em magnésio, e quando a gente come em jejum, isso pode acabar desequilibrando os níveis desse mineral no sangue. Fica aí a dica para pensar na hora de montar o café da manhã. E o leite, hein? Aquele clássico copo de leite de manhã. Bom, ele também entra nessa conversa. A sugestão aqui é que ele talvez seja até melhor à noite, sabe? Para ajudar a relaxar. A gente vai voltar a falar dele mais pro final, segura aí. Bom, avançando um pouco, chegamos no meio do dia. O almoço, né? Nossa principal fonte de combustível para aguentar a tarde toda. E escolher bem o que comer nesse horário faz toda a diferença. Não só para evitar aquela moleza depois de comer, mas para manter a energia e a produtividade lá em cima até o fim do dia. E por falar em combustível, olha só, carne vermelha. A dica aqui é bem direta. Ela é ótima para o almoço. Por quê? Porque a digestão dela é mais lenta, e isso vai liberando energia aos pouquinhos ao longo da tarde. Perfeito, né? Só que, no jantar a história é outra. Aí o cenário muda completamente. Ela acaba sendo pesada demais para o nosso sistema digestivo, que já deveria estar, sabe, desacelerando para a noite. E isso pode atrapalhar, e muito, o sono. E pronto, chegamos à noite. O que a gente come nesse período tem um impacto, assim, direto na qualidade do nosso sono. E o curioso é que alguns alimentos, mesmo sendo super saudáveis, podem se tornar verdadeiros vilões de uma noite tranquila. Então anota aí a listinha do que seria bom evitar antes de dormir. Tomate, melancia, chocolate amargo e, como a gente já falou, a carne vermelha. Agora vamos entender o porquê de cada um deles. Vamos começar com o tomate. O motivo aqui é bem específico, viu? É por causa da acidez dele. Comer tomate muito tarde da noite pode acabar causando refluxo. E, convenhamos, refluxo não combina nem um pouco com uma boa noite de sono. E a melancia? Parece tão inofensiva, né? Leve, cheia de água. Mas é justamente por isso, por ser muito diurética, ela pode fazer a gente levantar mais vezes para ir ao banheiro durante a noite. E para algumas pessoas pode até causar inchaço, ou seja, pode acabar atrapalhando o descanso. Agora, o chocolate. E sim, até mesmo o amargo. O problema aqui é que ele é um estímulo em dose dupla. Primeiro tem o açúcar, que pode dar aquele pico de energia que a gente não quer na hora de dormir. E segundo, ele tem cafeína e teobromina, que são estimulantes naturais, ou seja, deixam a gente mais em alerta. É exatamente o contrário do que o nosso corpo precisa para relaxar. Beleza, então qual seria uma boa alternativa para a noite? Lembra do leite que a gente comentou lá no começo? Pois é, ele volta aqui. A recomendação é que ele seja consumido à noite porque ele tem triptofano. É um aminoácido que ajuda nosso corpo a produzir serotonina e melatonina, que são basicamente os hormônios do relaxamento e do sono. Um copinho mono antes de deitar pode ser a pedida certa. Ok, pra gente amarrar tudo isso que foi dito, que tá um resumo bem prático. Uma espécie de guia rápido pra gente consultar e quem sabe ajustar alguma coisinha na rotina. Olha só essa tabela, ela resume tudo de um jeito bem visual. Vamos repassar rapidinho? A banana é bom evitar de estômago vazio. O leite, a sugestão é deixar para a noite para ajudar a relaxar. A carne vermelha, perfeita para o almoço, para dar aquela energia. E a turma do evitar à noite. Tomate, por causa do refluxo, melancia para não atrapalhar a digestão. E o chocolate, por causa dos estimulantes. Fica aí uma ótima colinha visual para o dia a dia. E para fechar, fica aqui uma reflexão, né? O que mais será que tem no nosso prato que pode estar meio fora de ritmo com o nosso relógio biológico? Parar para analisar os próprios hábitos com esse novo olhar talvez seja o primeiro passo para uma rotina com ainda mais bem-estar.